Boa noite, pessoal. Razá e lá, todos. Muito bem. O pessoal tá chegando, né? Então aí. Kaká já chegou. A Daiane Lousada. A Helena Estes. Né? Boa noite, querida. Né? Boa noite a todos. A Glaucia está assistindo. Muito bem. Enquanto o povo está chegando, né, aqui, nós vamos conversando um pouquinho, né, sobre esses assuntos esotéricos, né, que ajudam a ampliar a nossa consciência e fatalmente vamos acabar encontrando outros universos, né, nos quais nós já existimos. Então nós vamos vestindo nossas consciências, né, nesses nossos eus que já existem em outros universos, né? Claudeni, né? Shalom, Shalom. A Carla, boa noite Carla, tudo bem? Então, ok, muito bem. Vocês já ouviram falar no efeito Mandela? Levanta a mão. Quem já ouviu falar no efeito Mandela? Alguém já ouviu falar no efeito Mandela? Nós vamos explicar o que é o efeito Mandela, né? Já já, né? Então, enquanto você vai pensando, né? Se você já tinha ouvido falar sobre isso, né? O Myron está dizendo Laila Tov. Agora por enquanto ainda é Erev Tov, Myron. Só na hora de dormir, na hora que a gente se despede, a gente fala Laila Tov, né? Porque estamos indo dormir. Muito bem, né? A Gláucia e o Kaká disseram que não ouviram falar no efeito Mandela. Mas o Nelson Mandela, vocês sabem quem é, né? Evidentemente. Quem foi, na verdade, o Nelson Mandela, tá certo? Isso, né? A maioria de nós sabemos, né? Quem foi o Nelson Mandela. Ok. Eu vou começar então aqui narrando uma experiência que eu tive, né? Para vocês começarem a entender essa questão do efeito Mandela, né? Quem quiser já conhecer alguma coisa, eu acabei de postar no perfil, né, um pequeno textinho, né, intitulado Efeito Mandela, que vocês podem dar uma lida, né, e vocês vão ter já um pequeno vislumbre, né, dessa questão do que nós estamos chamando aqui, o que é chamado também lá fora, né, de o efeito Mandela. Ok. Então eu vou. O Kaká está dizendo que leu o texto. Legal, Kaká. Beleza, né? Eu vou começar narrando uma experiência que eu tive, né? Para a gente começar a entender essa questão do efeito Mandela. Muitos anos atrás, né? Cerca, acho que uns 10 anos atrás ou mais, né? Eu me lembro claramente, como agora, né, de estar sentado assistindo o Jornal Nacional. Isso foi muito tempo atrás, né? Como eu disse, mais de 10 anos atrás. E naquela noite, né, que eu não me recordo qual foi, né, e nem também exatamente qual ano, né, foi noticiado que o ator Kirk Douglas, né, vocês devem saber quem é o Kirk Douglas. Posso até citar um dos filmes que ele fez, que é, por exemplo, Spartacus, né, muito antigo, né. Ele é o pai do Michael Douglas, né, o Kirk Douglas. Então, naquela noite que eu estava sentado assistindo o Jornal Nacional, foi noticiado que o ator Kirk Douglas havia falecido. Eu me lembro claramente, né? Que pensei, poxa, rapaz, atorzão, né? Morreu, claro, estava velho, né? Então, ele já tinha sofrido um derrame, né? E tal. Eu lembro disso como fosse agora, tá? Da notícia, que tinha falecido o ator Kirk Douglas. Muitos anos se passaram, né? Eu acho que foi esse ano, ou foi no ano passado, não sei, estava assistindo a cerimônia de entrega do Oscar. E aí fizeram uma homenagem lá e apareceu o Kirk Douglas com o pai dele. ah, Numa filmagem caseira, né? E ali foi dito que o Kirk Douglas está vivo.
falei, mas como assim, né, tá vivo? Eu tenho certeza que eu ouvi e vi a notícia muitos anos atrás, né, no jornal, de que o Kirk Douglas tinha falecido. Como que ele pode estar vivo? Né? Então é esse tipo de experiência que eu estou relatando aqui para vocês, é que se dá o nome de efeito Mandela. Né? Como é que surgiu isso? Né? Havia um grupo de pessoas que estavam num determinado evento, né? E essas pessoas que estavam ali tinham certeza de que nos anos 80, que o Nelson Mandela havia morrido na prisão nos anos 80 e que havia sido sepultado, uma pequena cerimônia havia sido transmitida via televisão. Essas pessoas descobriram nesse evento que o Nelson estava vivo. Mas elas tinham absoluta certeza de que tinham passado pela experiência, né, e que tinham ouvido e lido sobre a morte de Nelson Mandela. Daí então surgiu esse nome de o efeito Mandela, né, que é dado a uma experiência que pessoas têm em comum de terem vivenciado um determinado episódio, né, na sua vida, mas que anos depois verificaram, né, que não era, né, lá na frente como eles haviam vivenciado aqui no passado, na linha do tempo. Né? Então se acredita em função destas experiências, né, a qual estão então sendo chamadas de o efeito Mandela, né, que são experiências de universos sobrepostos, de universos paralelos, para onde a nossa consciência tenha sido catapultada, ou seja, ela tenha sofrido um quantum leap, essa seria o termo, né, na mecânica quântica, um salto quântico para outro universo, tendo vivenciado essa experiência, né, e de alguma forma guardado esta memória residual, né, que para mim ou para aquelas pessoas, né, trata-se de um evento que tenha ocorrido neste universo. Tá? Então é isso, né, é que se dá então o nome de efeito Mandela. Tá? Eu acho que para vocês isso está sendo uma surpresa, talvez a maioria de vocês estejam aqui me ouvindo e vendo agora nunca tinha ouvido falar nessa questão, né, do efeito Mandela, né? Que é bem interessante. Né? Muito bem. Olha, essa não foi a única experiência que eu tive com a questão do ator Kirk Douglas. Né? Houveram outras experiências, né, que pavimentaram, né, o meu caminho até o despertar da consciência. Né? A Patrícia Amarela está dizendo assim, acho que vivemos outros mundos paralelos o tempo todo. Não, com certeza. Né? Agora a questão é quando essas consciências se cruzam. Né? Ok? Muito bem. Ok, então eu vou narrar aqui uma outra experiência, né, muito interessante, e à medida que eu for narrando essa experiência, eu gostaria que vocês fossem imaginando a situação, tá bom? Para a gente poder chegar num determinado ponto. Olha, eu tenho aqui uma vela acesa, né? Certo? Eu sempre gosto de ter uma vela acesa, né? Porque tem a ver com acessar as dimensões interiores da alma, né? Que é muito interessante. Bom, é o seguinte. Imaginem a seguinte situação. Né? Você entra em seu escritório, em um lugar especialmente separado, né, para tal, nas dependências da sua casa. Né? Imagine essa experiência. Está escrevendo uma carta. Usa óculos e possui uma bela caneta com a qual desenha cuidadosamente as letras sobre o papel. O desejo de tomar uma deliciosa xícara de café surge e se torna irresistível. Você se levanta e vai até um outro ambiente da sua casa. Enquanto caminha em direção à cozinha, ao passar pela sala, você nota a abundante chuva que cai através da janela. Você prepara o seu delicioso café e, quando retorna, pretende retomar a escrita da carta. E é aí que você nota: a caneta
não está mais na sua mão. Então começa a procurá-la. Após alguns minutos, começa a ficar pensativo, pois tinha certeza de que você a segurava em sua mão, a caneta. Uma sensação desconfortante se instala no seu interior, como se a caneta houvesse simplesmente desaparecido, mudado de dimensão. Dias se passam e você não consegue se lembrar onde está a caneta. Durante minutos, nestes vários dias, sua mente se ocupa com este problema da caneta. Até que em uma noite você tem um sonho. Neste sonho, você vê que a caneta está em uma caixa colocada em cima do guarda-roupas. Você desperta do sonho e tem uma esquisita sensação. Mas no fundo, tem também a certeza de que a caneta está mesmo na caixa em cima do guarda-roupas. Então, se levanta, sobe no velho e bom banquinho da penteadeira. Quem lembra desse velho e bom banquinho da penteadeira? Pega a caixa, desejando que isto não seja verdade. E surpreso, encontra dentro dela a caneta que procurava por muitos dias. A maioria de nós passa por experiências semelhantes a essa todo o tempo, todos os dias. A maioria de nós as colocará de lado, simplesmente por preguiça mental, por não querer gastar tempo tentando encontrar uma resposta satisfatória para um acontecimento tão fora do comum. Há uma pergunta a ser feita neste caso, dessa experiência, e esta é: será que fui eu realmente quem pegou a caneta e a pôs na caixa em cima do guarda-roupas? Perguntas intrigantes produzem respostas intrigantes. Sim, inconscientemente é o que a maioria vai responder para si mesmos, né? O que muitos não estarão percebidos é que inconscientemente quer dizer não estar consciente e, portanto, não ter sido capaz de ter pego a caneta e tê-la posto em cima do guarda-roupas. Bem, e se eu ou você não fizemos isso, quem foi então? Pensaram nessa experiência que eu acabei de narrar aqui para vocês? Estão pensando sobre ela? Sobre a experiência da caneta? O que vocês acham que aconteceu? Quem pegou a caneta e colocou dentro da caixa em cima do guarda-roupas? Alguém quer interagir aqui? Por favor, vamos interagir, né? É ao vivo essa transmissão aqui, né? E você pode interagir comigo aqui. O Kaká tá dizendo assim, ó: quando isso acontecia, eu colocava a culpa nos duendes. Ok? Nos Smurfs, né? Muito bem. A Daiane tá dizendo assim: nós mesmos. Vamos lá, gente. Alguém mais? Alguém mais quer interagir aqui? Quem pegou a caneta e colocou dentro da caixa em cima do guarda-roupa? Quem vocês acham que foi? Hã? Ok. Eu imagino que vocês sejam, né? A Carla está dizendo assim, ó: eu quero descobrir, pois tem um fato semelhante, sendo com um lápis de olho, e até hoje não entendo o que aconteceu. Ó, tá vendo? Estão dizendo que a maioria das pessoas, né, tem experiências semelhantes, né? Ok. E se eu dissesse para você aqui agora que de fato o problema não é a caneta em si, né, que apareceu lá em cima dentro da caixa, em cima do guarda-roupa? A Patrícia está dizendo assim:
Já me aconteceram coisas estranhas do tipo, achei que havia ocorrido algum lapso de tempo, sei lá, né? Eu mesmo, numa situação paralela, posso ter realizado isso, como se tivesse um mundo entrelaçado, né? Ok, né? Tá meio confuso, a Daiane está dizendo, mas pode ter havido um deslocamento de dimensão, né? O Paulo Rodrigues está dizendo assim, nossa versão de mundos paralelos, né? Ok. Mas e se eu dissesse para vocês que o problema em si não é a caneta, como eu disse, mas o fato de que vocês jamais escreveram uma carta? Acho que tem alguém tentando, pensando até, nossa, eu vou... Não é possível uma coisa dessa. Hã? O problema em si não é a caneta, né? Mas o fato de que talvez jamais tenhamos escrito uma carta. Mas nós temos a sensação e as lembranças de que estávamos escrevendo uma carta. Mas estamos fixos na caneta. Por quê? Né? Ok, se eu não escrevi uma carta e não coloquei a caneta em cima do guarda-roupa, quem foi? Essa é a questão. Né? Simplesmente porque essa vestimenta aqui pode ter sido usada por uma consciência paralela, minha mesmo, de outro universo, que tenha escrito esta carta, ok? E ao colocar a caneta dentro da caixa no guarda-roupa, esta caneta atravessou a dimensão e veio parar de fato neste universo. Mas a carta não. Está dizendo que caiu a conexão, mas já voltou. Tá? É que a conexão está fraca, né? Isso chama-se operadora vivo. Né? Ou devia mudar o nome para zumbi, né? Ok. Pegaram aqui, não? A ideia da questão? Hum? Perceberam que a coisa mais complexa do que possa parecer, né? O Vinícius Tolentino está dizendo assim, incorporação de alguma consciência, né? Ainda não caiu não. Tô aqui, gente. Espera aí, deixa eu tirar isso daqui. Estamos voltando. Voltamos? Estamos de volta? Aqui está dizendo que a conexão é fraca, né? Olha que coisa, né? A conexão não é fraca, né? As operadoras que são, né? Bom, voltamos. Estamos de volta, né? Então, todos pegaram a ideia, não? Alguém perdeu? Quer que eu repita a questão aqui da carta e da caneta? Hum? Então, essas experiências acontecem o tempo todo. Nós aqui não estamos despertos o suficiente para percebê-las no tempo em que elas acontecem. Né? E para nós, elas se manifestam como uma lembrança. Tá? Mas, de fato, eu posso nem ter sido o agente da ação. Né? A pessoa que colocou em movimento a ação. Ou seja, eu não escrevi carta alguma, né? Mas eu tenho a sensação de ter escrito uma carta e que eu tinha nas minhas mãos uma caneta. Mas de fato, né, não fui eu. Mas, né, um eu paralelo de outra dimensão. Né? Então eu vou explicar uma coisinha interessante para vocês, né? Pra ver como é que a coisa é. Ok? Né? Muita gente está com Matrix na cabeça agora, tenho certeza. Né? Tem muita gente pensando em Matrix, né? Mas muita gente também tem uma ideia completamente errônea sobre Matrix, né? Controle, né? Digamos assim, dos governos e tal, sobre o povo. Tal. Isso aí são ideias, né? Indo, né? Conexão aqui direto, né?
Então, ok, eu vou repetir. Então, tem muita gente com Matrix na cabeça agora, né? A Helene está pedindo para repetir. Qual parte, Helene? Você gostaria que repetisse? Ou eu gosto de um filme que tem o Jet Li, né? Chamado O Confronto. Aqui chamou Confronto, né? Originalmente chama The One, né? O Único. Conta a história de um policial aqui nesse nosso mundo, né? Que está tentando, que está sofrendo uma tentativa de homicídio por ele mesmo de outro universo. Aí eles falam de 123 universos paralelos nessa história, né? Que eu achei muito interessante. É... Então, a questão é, né? Voltando no assunto, né? Residualmente falando, a questão é, nunca escrevemos uma carta. Eu não escrevi carta alguma, mas eu tenho a sensação de ter escrito. E eu tenho a sensação de que tive nas minhas mãos uma caneta. Mas de fato, né, a consciência que escreveu a carta não foi a minha, mas a de um eu paralelo, que por alguma razão de universos cruzados ou até de projeção intencional, tenha entrado neste universo e usado esta vestimenta, né, para colocar em movimento esta ação, né? Uma vez eu estava dando, quando eu dava aula de Kabbalah, né, que não faço mais, né, estávamos tendo uma aula de Kabbalah, né, e eu exibi, né, naquela aula este filme aqui para os alunos, ó. O 13º andar. Vocês devem estar vendo ao contrário, né? Porque eu estou usando a câmera frontal do celular, então vocês devem estar vendo ao contrário, né? Então aqui o 13º andar. Nós assistimos esse filme aqui naquela aula, tá? Ok? Eu recomendo vocês verem este filme aqui. Muito bem. E aí uma aluna deu o seguinte relato, naquela aula, né? Que todas as semanas ela lavava o quintal da casa dela, tá? E para fazer isso, como ela mexia com o sabão em pó, né, para lavar o quintal, ela tirava a aliança dela, né, casada, né, e colocava em cima do muro, porque senão o sabão ia acabar, né, permitindo que a aliança escorregasse pelo dedo, ela podia perder a aliança. Toda semana ela fazia isso. Ela lavava o quintal, né, rotineiramente, e pegava e colocava a aliança dela em cima do muro. Um dia, ela fez isso. Quando ela terminou, ela fazia também rotineiramente todas as vezes que lavava o quintal. Quando ela foi pegar a aliança de volta, ela não achou a aliança. A aliança tinha sumido. Então você imagina o desespero dessa moça. Ela começou a procurar essa aliança por tudo quanto é lugar, né? Pulou o muro, olhou do outro lado se não tinha caído, né? Procurou de todas as formas. Aí você começa então, nesse momento, a ter ideias interessantes, tipo assim, será que eu estava com a aliança no dedo mesmo? Né? Será que eu não coloquei em outro lugar? Você começa a criar dúvidas de que você realmente tenha feito aquilo que você acredita que fez. Né? Ok. Né? E passou-se, né, muito tempo. Aí ela fala, 25 anos depois. 25 anos depois. Ela foi lavar o quintal. Tá? E depois que ela terminou, ela olhou em cima do muro. E o que estava em cima do muro? Adivinha? O que ela achou em cima do muro 25 anos depois? É a aliança. 25 anos depois. Só que a maioria de nós tem experiências como essa o tempo todo. Por exemplo, nenhum de vocês nunca levantou de manhã, certo? E depois de fazer higiene, né, e tal, vai para a cozinha preparar o café, certo?
Aí o que você faz? Você pega o bule, coloca lá, pega o coador, coloca o coador, né? E pega a lata de café, né? Coloca lá em cima. Aí você se vira para pegar uma colher com a qual você pretende, né, pegar o pó de café e colocar no coador, né? Você se vira para pegar a colher. Quando você volta para pegar a lata de café, ela não está no lugar que você colocou. Vocês nunca passaram por essa experiência, né? Só eu. Aí você olha e fala assim: caramba, cadê a lata de café? Eu acabei de colocar aqui. Aí você começa a ter dúvida. Peraí, será que eu peguei a lata de café? Aí você volta no armário, né? Porque você tem agora uma certeza. Eu não peguei o café. Aí você vai pro armário, porque você vai pegar a lata de café. Aí quando você abre o armário, surpresa, a lata de café não está no armário. Aí o que acontece? Você vira e olha para a pia novamente. E o que você descobre? Surpreso. A lata de café em cima da pia. Caramba. Pera aí. Não, primeiro, né, eu coloco a lata, viro para pegar a colher. Quando eu viro, a lata não está. Né? Aí eu vou até o armário, né, para pegar a lata de café, porque agora eu tenho outra certeza, outra memória. Mas a lata não está no armário. Aí eu viro de novo para a pia, a lata está. Ué. Aí a gente começa a criar essas incertezas. Não, isso aí é besteira da minha cabeça, né? É imaginação minha, né? Pois é, o mundo é uma imaginação. O mundo é feito de pensamentos. Ou você achou que ele era real mesmo, né? Certo? Ok, né? Muito bem. Perdão, gente. É que chega essa hora, o tempo muda, né? Aí, como ainda estou um pouquinho ruinzinho da asma, eu começo a tossir, né? Mas isso não é um empecilho para a gente fazer o trabalho que a gente tem que fazer. Olha, vocês já leram a narrativa, né? Nas escrituras, né? Mesmo nas traduções, da criação de Adão, né? Vocês já leram isso? A narrativa da criação de Adão? Que Deus criou Adão, colocou no jardim do Éden e tal, 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 essa história toda, né? Depois não tinha uma companheira adequada para Adão, aquela história. Aí Deus colocou um sono sobre Adão, né? E tirou um lado dele e fez uma mulher, né? Que foi chamada Rava, Eva. Ok? Muito bem. Muito interessante tudo isso, né? Deixa eu apresentar aqui uma coisinha para vocês. Tá vendo aqui, ó? Né? Vamos tirar essa bolinha aqui. Vamos tirar essa bolinha daqui, certo? E vamos contar só isso aqui, ó. Essas 6 aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso aqui recebe o nome código Adão. Adão, tá? Mas não tem o feminino, que é esse aqui, que é o nosso mundo. Mas então Adão era isso aqui e o feminino estava englobado no masculino. Mas aí então, né? Deus colocou um sono no Adão e separou uma parte que é o lado esquerdo e criou a mulher, que é o nosso mundo. Isso é um código, sabia disso? Tá? Eva, Adão. Tá? Muito bem. Agora, sabe qual é a pergunta, né? Que é muito interessante? Hã? A pergunta que é muito interessante é que a escritura diz que, né? Adão foi colocado para dormir, mas não narra sobre o seu despertar. Simplesmente a história vai para que Adão depois foi até a mulher e disse para ela: essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne e tal. A grande questão aqui é que o mundo pode ser um sonho. Sonho do Adão que está dormindo, né?
Tá caindo direto, né? Infelizmente. Né? É por causa do local, né? Muitas pessoas estão em locais assim que o sinal é cortado e tal, acontece essas coisas, tá certo? Muito bem. O mundo é uma projeção, né? Aí tem todos os segredos, né? Quem lembra do programa que eu apresentava, os Arquivos X, né? Vai lembrar de um programa que eu falei sobre Matrix, né? Então eu aconselho que vocês revejam esse programa, né? Dos Arquivos X sobre Matrix, que eu vou explicando naquele programa, né? O que aconteceu de fato, né? Que Adão, né? Que era um corpo de luz, né? Fragmentou-se e grande parte das almas que compunham o corpo adâmico, né, foram capturadas da cintura para baixo, né, pelo Adão paralelo chamado Adão Belial, que surgiu no momento da queda. Esse Adão feito de conchas. As almas caíram para dentro desse Adão, né? Então você tem o Adão, né, com a Eva, e abaixo, né, disso aqui surgiu um outro Adão obscuro, né, que capturou as almas que caíram aqui da cintura para baixo, né? Aqui, ó, do Adão. Tá? E as almas estão aprisionadas dentro desse Adão. No filme Matrix, né? Isso é apresentado na forma de uma parábola, né? Que o Morfeu narra para o Neo, né? Onde ele fala que as pessoas estão em campos, elas não nascem mais, elas são cultivadas em campos, né? E ficam dentro de casulos, que são as conchas, né? Que se alimentam da energia corporal, né? Dessas almas. É exatamente isso que eu estou falando aqui. Isso é uma verdade. No filme Matrix você vê isso na forma de uma parábola. Mas é assim que funciona. E aí como é que as pessoas aparecem aqui dentro da Matrix? Por projeção de pensamento, enquanto suas almas ainda estão aprisionadas no mundo das clipotes. Entenderam a questão aqui? Como é profunda? Né? Bom, olha, quando as almas caíram para dentro do Adão Belial, né, do Adão de cascas, né? Então esse Adão aqui, né, ele é dividido aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Essas três primeiras aqui, ó, em cima, do Adão obscuro, é chamada Exílio da Babilônia, cujo rei chamava-se Nabucodonosor. Vocês se lembram disso, né? Então, no filme Matrix, quem é que conduz as pessoas, né, para dentro da Matrix? O barco do Morfeu, que se chama Nabucodonosor. Tá? Porque nós lemos nos livros antigos que as almas caídas no mundo das clipotes, que é chamada exílio, elas ficam trafegando dentro do mundo das clipotes. Tá? Então, o primeiro exílio aqui é chamado exílio da Babilônia. O segundo exílio aqui, ó, essas três aqui, chamada exílio da Pérsia. Essas três aqui são chamadas exílio da Grécia. E a última, né, que é o mais longo exílio, é chamado exílio de Roma. Tá entendendo agora? Tá? Então, Zion, aqui ó, o Gil tá perguntando aqui no filme Matrix, Zion é um programa? Não, Sião, né? Ou Zion é o nome da Sefirah Malhut, né? Caída no mundo das clipotes, né? Então Malhut é chamada pelo nome código Sião, né? Que é a tenda da Shekinah. Tá? Então exílio é isso. Quando se fala em exílio, as pessoas ficam imaginando um grupo de pessoas chamadas judias perdidas pelo mundo, né? Não.
Quando se fala na destruição do templo sagrado, todo mundo fica imaginando o templo de Salomão destruído. Não. Né? Quando os mestres da sabedoria falam na destruição do templo, nas escrituras, nos livros antigos, né, eles estão se referindo ao corpo adâmico que foi fragmentado, na qual as almas residiam. É chamada destruição do templo. Quando se fala em exílio, então está se falando que em razão da destruição do templo, que é o corpo adâmico, na qual as almas residiam, elas caíram para dentro do universo paralelo chamado Adam Belial, e isso é chamado exílio. E aí tudo está ligado com o segredo de reencarnação. E aí então se liga, né, com essa questão que nós estamos falando aqui dos pensamentos residuais que nós temos, né, de termos tido determinadas experiências, tá? Quando na verdade foram pensamentos que nós tivemos quando estávamos presos no mundo das clipotes, ou seja, dentro dos casulos, nos campos de cultivo, né? Antes de sermos projetados para dentro da Matrix. O assunto é complexo, ele não é tão simples, né? Ele é profundo, certo? Um dia eu fui pesquisar nas escrituras hebraicas, né? Eu escrevi Matrix em hebraico, coloquei lá no programa, mandei o programa buscar para ver se existia um código, né, Matrix dentro dessas escrituras. Né? O software, o programa, encontrou uma única ocorrência. Uma única ocorrência de Matrix transliterado para o hebraico em toda a escritura hebraica. Sabe aonde que esse código Matrix apareceu? Dentro do livro de Daniel, nas escrituras hebraicas. Interessante, né? E é justamente no livro de Daniel que nós lemos acerca do exílio da Babilônia, na qual o rei chamava-se Nabucodonosor. Então, voltando ao efeito Mandela, ok? O que acontece então, né? É que essas experiências, né, como a que eu tive com relação ao ator Kirk Douglas, que eu tinha visto, né, no Jornal Nacional, que ele havia morrido, e 10 anos depois eu estou assistindo a entrega do Oscar e está o homem vivo lá. Pode ser uma experiência de lembrança, né, de quando eu estava, ou a minha alma estava ainda presa dentro dos casulos. Uma vez que tudo é construído por pensamentos, por projeção. Quando nós estamos lá, nossa alma começa o trabalho de retificação para se libertar dos casulos através dos pensamentos. No Shara Gilgulim, né, escrito 400 anos atrás, quer ver só? No Shara Gilgulim, escrito 400 anos atrás, tem a seguinte narrativa. Quer ver? Vou ler aqui, ó. Vou ler para vocês aqui no Shara Gilgulim, escrito 400 anos atrás. Vou repetir. 400 anos atrás. Tá? No Shara Gilgulim diz assim, ó. Já que Adão pecou, e como ele era uma criação sagrada do Santíssimo, bendito seja, ele não podia ser contaminado com as cascas ou as conchas que se formaram a partir do pecado dele e que aprisionaram, né, as almas, como eu estava falando, né, que são chamadas morte e também recebem o nome código Satã. Vocês assistiram já o filme Constantine? Com Keanu Reeves, né? Que fez o Pequeno Buda, que fez o Neo no Matrix, né? Vocês já assistiram Constantine, né? Tem uma cena lá no Constantine que ele tá lá com meia-noite, né?
E o Meia-Noite conta uma piada, né? De um barulho que eles ouvem. E o Meia-Noite fala assim: deve ser o estômago do Satã roncando. Né? O estômago do Satã é justamente, né, o mundo das clipotes, onde as almas estão. Recebe esse nome código. Tá? Ó, então tá, ó. Então, já que Adão pecou, ele era uma criação sagrada do Santíssimo, bendito seja ele, e não podia ser contaminado com as clipotes e a morte, portanto, outro ser igual a ele apareceu, igual a Adão. Outro ser celestial, outro ser metafísico, como Adão, apareceu. Tá? Trata-se do Adão das trevas, conhecido como Adão Belial, Adão vazio, Adão sem nada. Né? Que é justamente uma imagem semelhante a esta, mas no sistema impuro paralelo abaixo dessa daqui, que é chamado mundo das clipotes. Certo? Muito bem. Aí, Rabino Raim Vital, né, que recebeu isso do seu mestre, o sagrado Arizal, o leão sagrado, continua dizendo o seguinte, ó. Isto foi explicado no Zohar, porção semanal Pekudei. Até que venha aos pés, é a frase, né? E na Torá está escrito: naquele dia seus pés ficarão sobre o Monte das Oliveiras. Tá? Que é quando todo esse processo retorna a Malhut. Aqui, ó. Que é essa bolinha aqui. Aí diz o seguinte, ó. Por causa do pecado de Adão, né, todas as almas dele passaram para o outro lado. Caíram para dentro do Adão Belial, o Adão paralelo que surgiu no universo paralelo, criando uma imagem paralela de Adão no sistema impuro. Isto é chamado Adão Belial. Aos poucos, as almas foram se corrigindo e voltaram ao seu estado original no Adão original. As almas dos pés de Adão são o último grupo. Então, só quando as almas dos pés de Adão Belial retornarem à sua posição nos pés do Adão original, o Messias aparecerá. Vou explicar, isso aqui é um código, tá? Entendeu? Ó, então você tem o Adão, né? A cabeça do Adão, o lado direito do cérebro do Adão, o lado esquerdo do cérebro do Adão, né? Braço direito, braço esquerdo, plexo solar do Adão, perna direita, perna esquerda, órgãos sexuais e os pés do Adão. Tá? O Adão paralelo, no sistema impuro, é exatamente igual. Quando Adão pecou, as almas fragmentaram-se e caíram para dentro do outro Adão. Tá? E à medida que elas foram se corrigindo, elas foram retornando às suas posições originais no Adão original. Né? E daqui elas reencarnam para novas experiências. O último grupo aqui, lá embaixo no Adão Belial, é o último grupo que será corrigido. Que é Malhut, né, do Adão Belial. Aí quando essas almas retornarem à sua posição original aqui, o Messias aparece. Significa isso, não é uma pessoa. O mundo todo corrigido e iluminado. Todo mundo desperto. Efeito Mandela. Interessante, né? Acho que vocês não acharam que ia ser tão interessante essa conversa aqui, né? Com a gente. Aqui. Nesse horário, né? Fazendo a janta, o sujeito falando aqui. Né? Exatamente, a Carla está dizendo assim, era isso que eu queria entender. Né? Então, alguém está perguntando, Gil, perguntando Adam Kadmon e Adam Arishon. Adam Kadmon é a árvore, Gil. Adam Arishon é o arquétipo alma. Tá? Essa é a diferença. Muito bem. É muito extensa e complexa, Patrícia. Né? Então, as pessoas têm uma ideia completamente errada de Matrix.
Elas não têm ideia do que Matrix é realmente. Matrix é um código. Olha, eu sou surpreso com o filme, porque eu não entendo como aqueles meninos acessaram esses códigos. De que forma eles receberam coisas que estavam codificadas nos livros em aramaico e hebraico. Porque é impressionante, né, essa questão. Então, lição de casa para vocês. Filme 13º Andar. Assistam de novo essa transmissão aqui e vão assistir o 13º Andar. Eu acertei, então é amarelo, né? Tá bom, tá ótimo. O Tenente Alessandro, Subtenente Alessandro, tá dizendo espetacular. Aprendi hoje. Eu tô resumindo, gente, tá? Que se a gente for ler mais coisas aqui que estão no Portão das Reencarnações, que foi escrito 400 anos atrás, tem uma parte que fala dos campos que o Morfeu produziu no Matrix, tá? Aqui, por exemplo, ó, vou mais um pedacinho aqui, tá? Do Portão das Reencarnações, que diz assim, ó. Já vimos que existem 4 grupos de arrependimento, né? Aí ele fala que o termo Galut, exílio, ele explica aqui, exílio, né? Está ligado a uma situação em que qualquer esfera da árvore da vida, aqui, cai para dentro do universo das clipotes, que é o Adão Belial, e se perde lá dentro. Então isso é chamado exílio. Tá? Então quando, por exemplo, você vê aí os grupos religiosos, por exemplo, falando do exílio dos judeus no mundo, né? Essa ideia está errada. Porque quando se fala em exílio nos escritos antigos, está se falando das centelhas das almas de Adão que constroem, né, as almas da humanidade toda caídas no mundo paralelo das clipotes, que é chamado exílio. Entenderam agora, né, essa questão? Muito bem, né? Quer ver? Deixa eu achar aqui, que eu anoto e depois é muita coisa. Muita coisa. Tem uma parte aqui que diz assim, ó. Aqui, ó. No mesmo trecho que eu estava lendo aqui, né? Onde nós terminamos aqui, ó. Então, é só quando as almas dos pés no Adão Belial se corrigirem e retornarem à sua posição original nos pés do Adão original, né? É que o Messias aparecerá. Aí eu expliquei que é o quê? Quando todos nós seremos Cristos, Budas, Messias, iluminados, corrigidos, despertos completamente. Tá? Muito bem. A Glaucia está dizendo assim, ó, comecei a permear esse universo dos escritos antigos com você. Gratidão, querida, gratidão. Né? Então aqui, voltando aqui, ó, no Shara Gilgulin, né, no Portão das Reencarnações, né, aqui, ó, Portão das Reencarnações, tá? É daqui que eu tô lendo essa questão, né? Então vou aqui no Portão das Reencarnações, tá? Ó, Portão das Reencarnações. Então é dito o seguinte, ó. Continuando, né? Diz assim: e o aparecimento dessas centelhas de alma no mundo depende dos atos feitos nos mundos inferiores. Ou seja, quando as almas estão presas dentro do mundo das clipotes, nos campos de cultivo, né, das máquinas, que é um código para as cascas que aprisionam as almas. Tá? Como casulos, podes, né? Porque a palavra significa isso, casulo. Né? Pelo segredo que está no versículo na Torá que diz assim: deem força a Elohim. Então a qualidade dos atos, enquanto as almas estão presas dentro das clipotes,
determina a capacidade de tirar aquelas almas de dentro dos casulos. E se todo o povo, né, se unisse em um único movimento de arrependimento completo, a presença divina, que é o feminino do sagrado, teria força para tirar todas as almas dali em um único instante. Mas como nós somos divididos, isso enfraquece a presença divina, ela não tem capacidade de tirar as almas e acabar com o exílio de uma vez. Mas, então ele continua o seguinte, enquanto as almas terminarem de sair de lá, a presença divina, que é a luz do mundo, também sairá. E aí as clipotes morrerão para sempre e desaparecerão como fumaça. É o que diz aqui no termo. Agora ele fala assim, no final da questão aqui, olha só, é exatamente o que o Morfeu fala no filme Matrix pro Neo, sobre por que as máquinas, aprisionam as pessoas em casulos, porque retiram toda a energia que elas usam dos corpos das pessoas, Olha só, no Portão das Reencarnações, 400 anos atrás. 400 anos atrás, tá? Diz o seguinte, e quanto maior for o valor da alma presa lá, maior a extensão de abundância que vem para elas, para as clipotes. Por isso, quando elas, porventura, se apoderam de uma alma preciosa, não deixam que ela saia de dentro delas por nada. E tudo o que elas tentam fazer é, por qualquer meio possível, à sua disposição, segurá-la e não deixá-la sair de lá para sempre. Vocês lembram no filme Matrix? Como os agentes lutam para manter o Neo dentro da Matrix? Para que o corpo dele não seja descoberto lá embaixo? E eles possam retirá-lo de lá, porque toda a redenção do mundo vem dele depois. Porque ele é uma alma gigantesca e preciosa. Isso aqui foi escrito 400 anos atrás. Aconselho, volto a aconselhar, porque aqui no Shara Gilgulin diz, que as máquinas, as clipotes, se alimentam da luz que vem para as almas. Por isso elas não deixam a alma sair de lá de forma alguma. Elas tentam de todo meio segurar a alma lá dentro, lá embaixo no mundo das clipotes, para que ela não apareça aqui no mundo e depois suba na sua posição original no Adão. Então eu aconselho vocês assistirem, o programa Os Arquivos X, que eu transmiti no ano passado, sobre Desvendando o Filme Matrix, é o título da transmissão, tá? Quando eu tinha o programa Os Arquivos X, Entenderam? Aí vocês revejam essa transmissão aqui e assistam o 13º Andar, porque esse filme aqui é anterior a Matrix. Depois assistam Matrix. Vocês vão ficar surpresos com o entendimento que vocês vão ter agora assistindo esse filme aqui, 13º Andar. Tá? Então, Efeito Mandela. Entenderam o que é, É bem interessante o título, Efeito Mandela. Certo? Tenho certeza que todos nós tivemos experiências completamente semelhantes. Peço perdão pela minha tosse. Muito bem. É isso. Alguém quer fazer algum comentário, alguma perguntinha? Ainda dá tempo, Podem, por favor, ficar à vontade. Muito bem. O Kaká tá falando do desenho Dragon Ball aqui. É um desenho cheio de mistérios também. Eu gostava do Dragon Ball. Dragon Ball, do Cavaleiros do Zodíaco também. Que é outra aula. Outra aula é o Cavaleiros do Zodíaco, porque o Cavaleiros do Zodíaco fala sobre karma, sobre vencer as energias do Zodíaco. Muito interessante.
A Carla, gratidão, gratidão, Carla, muito obrigado, né? Aí, o subtenente Alessandro está perguntando quantos ciclos teremos ainda para sermos Cristos, né? Nós já estamos na era messiânica, porque as almas que estão se corrigindo agora são o último grupo que estão nos pés do Adão Belial, que estão subindo ao mundo, né? Projetando pensamentos para corrigir o mundo, né? Então nós estamos na era de Aquário, na era messiânica, por quê? Né? Porque Malhut, aqui, ó, é chamado cântaro, tá? Que recebe as águas do mundo superior. Tá? Ok? Muito bem. Muito bem. A Michele Carvalho está dizendo assim, Cavaleiro do Zodíaco maravilhoso. Com certeza, Michele. Com certeza. É. As séries, né? Tanto a Batalha do Santuário, quanto né, a Batalha de Asgard, né? E a Batalha de Hades, né? Que contém segredos fantásticos. Segredos fantásticos, né? Contém. Muito bem. É isso aí. Muito bem. Chega então? Beleza? Né? Podemos encerrar a transmissão? Ok? Essa aqui foi forte, né? Foi bem legal, né? Essa. Então, efeito Mandela. Vamos ver se marcar um dia para fazermos uma outra conferência e falarmos mais dessas experiências que nós temos, né? De universos paralelos, né? De quantum leap, né? De saltos quânticos que a nossa consciência dá. Eu não sei se você sabe, mas você pode projetar a sua consciência, né? Por vontade própria, vestindo ela em outra pessoa, entendeu? Sabe onde fala isso? Naquele documentário Quem Somos Nós, que tem lá no meu canal. Muito interessante aquele documentário, né? De 10 anos atrás, de 2005. Tem uma parte naquele documentário que diz assim, né? Sobre uma experiência que eles fizeram com o cérebro, né? Para você ver como tudo é pensamento, né? Eles pegaram uma pessoa, colocaram num ambiente com alguns objetos, né? E pediram para aquela pessoa visualizar aquele objeto. O cérebro dele estava conectado por PET scanners, né? Scanners de varredura, né? De iluminação. Né? Cada vez que a pessoa visualizava um objeto e pensava neles, uma determinada área no cérebro se acendia. Aquilo foi registrado nos computadores. Né? Depois o que, é que eles fizeram? Eles apagaram a luz, vendaram a pessoa, tiraram os objetos da sala e pediram para que a pessoa pensasse nos objetos, né? Mesmo eles não estando na sala e ela estando vendada. Quando ela pensava nos objetos, as mesmas áreas do cérebro se acendiam. Bom, qual é a conclusão que os cientistas chegaram? O cérebro não sabe a diferença se o que ele está vendo está lá realmente ou faz parte de uma lembrança. É isso aí. Então, ó, lição de casa, hein? De novo, falar. Vão assistir a transmissão que eu fiz ano passado no programa Os Arquivos X. Chama-se Desvendando o Filme Matrix. Está lá no meu canal, no YouTube. O canal chama-se Artesão da Luz. Né? Depois de assistir aquilo lá, assistam o 13º Andar. Aliás, eu vou fazer isso daqui a pouco. Vou reassistir esse filme. E depois assistam Matrix. Tá? Certo? Ok? Beleza? O Kaká tá falando aqui. Sim, nós podemos influenciar, Kaká, com certeza. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos. Hazai Laá, né? Na nossa tradição do deserto, nós dizemos o seguinte: que a vossa água nunca se seque,
que vocês as preservem, a preserve de perdas e sejam generosos com ela para quando a tribo precisar. Que a nossa faca nunca se lasque nem se parta. É um cumprimento esotérico, né? Depois um dia eu explico sobre isso. E finalizamos com Hazai Laá, que significa mistério superior. Né? E boa noite a todos nós. Né? Boa noite, Michele, gratidão, Gláucia, Marela, Ícaro Feller, né? Todos os meus queridos aqui que estão dando boa noite. Carla, Helenes Tess, boa noite. Carla, Silvana Gatti, né? Também. Aqui vamos ver quem mais aparece aqui na tela. Né? A Nilma, né? Boa noite. A Nursi, que agora está como a Hot quer dizer, né? Irmã, né? Ou enfermeira, Nursi, né? Em hebraico. Arlete, o Gil, né? Saudações a Portugal, Gil. Né? A Claudeni, boa noite, gratíssima. Quem mais? Vamos ver, né? Eu faço questão de dar boa noite para todos. Né? O subtenente Alessandro, boa noite. Quem mais? E muito bem. É isso então, né? Ok? Então, boa noite, gente. Arrasai lá.